Pessoal, então vamos começar hoje, né? Lembro para vocês o que nós trabalhamos em aulas passadas. E o que nós trabalhamos em aulas passadas, né? Nós trabalhamos com conteúdos relacionados à Primeira Guerra Mundial e fizemos também uma breve introdução da história da Revolução Russa. Na Primeira Guerra Mundial, nós trabalhamos com as causas, ou seja, o que levou à Primeira Guerra Mundial, situações como as políticas de aliança, o nacionalismo exacerbado, as disputas coloniais. Trabalhamos com o desenvolvimento do conflito, e aí, ou seja, né, tanto a Tríplice Entente quanto a Tríplice Aliança tinham forças muito equilibradas durante os primeiros anos do conflito. E aí, né, em 1917, conhecido como o Ano Crítico, ocorreu a saída da Rússia e a entrada dos Estados Unidos na guerra. E a saída da Rússia se deu justamente pelo evento, pelo último evento do qual nós estudamos, que foi a Revolução Russa, que também teve os seus antecedentes. Então, pois bem, né, nós estávamos trabalhando com uma população de uma grande massa de analfabetos, uma população do qual a maioria do país vivia no campo, mais de 80% da população vivia no campo. Poucas cidades tinham passado por uma revolução, por uma industrialização. Então, é nesse cenário, nesse caldeirão, que se encontrava a Rússia do final do século XIX e início do século XX. E aí, gente, vamos continuar na aula de hoje. Vou compartilhar a tela. Deixa eu compartilhar aqui, né? Trabalhando esses aspectos que acabaram por levar à guerra. Então, lembrando, tem 2 semanas que vocês não me veem, pelo menos não me veem ao vivo, né? Então, a gente vai voltar um pouco no item 7.3 para trabalharmos com o desenvolvimento da Rússia pré-revolucionária. Lembrando que essa Rússia pré-revolucionária, as origens dessa Rússia pré-revolucionária precisam ser buscadas ainda no século XIX. E aí eu peço, como sempre, né, se puder também, logicamente, Luiz, faz favor para nós aí. Você quer que leia até que parte, Flávio? Pode ler do 7.3 até o 8. Beleza. A organização dos movimentos oposicionistas proletários. Funcionamento de partidos proletários na clandestinidade. Populismo versus marxismo. Populismo. Pregação leve à adoração do povo russo. Crença em um socialismo agrário. Reivindicação de uma representação democrática e derrubada da autocracia. Populismo anarquista e assassinato de Alexandre II, em 1881. Formação do Partido Operário Social Democrata Russo, PSDOR, em 1898, com a divisão em mencheviques e bolcheviques. Bolcheviques, grupos majoritários de tendência radical que defendia uma implantação imediata do socialismo por meio de uma revolução, a partir da liderança de Lenin. Mencheviques, grupo minoritário de tendência moderada e que pregava a luta pelo amadurecimento por meio de reformas progressivas, a partir da liderança de Plekhanov e Martov. Guerra Russo-Japonesa, 1904. Derrota da Marinha Russa em Port Arthur, Vladivostok e Coreia. Manifestações pacíficas de 1905 e reivindicações por melhores condições de vida, trabalho, direito à greve, reforma agrária e uma Assembleia Nacional. Domingo Sangrento e criação dos sovietes, parlamentos locais paralelos comandados pelos trabalhadores. Promessa do czar em organizar uma monarquia constitucional e convocação da Duma.
mudança da lei e aumento do número de representantes que apoiariam o czar na Duma. Então, pessoal, em primeiro lugar, as origens da Revolução Russa, se a gente for pegar num mais longo tempo, elas se encontram ainda no século XIX. Um segundo ponto é o populismo. Durante o século XIX, você teve, apesar do czarismo, apesar de um regime muito autoritário, o populismo. Mas, afinal de contas, o que é o populismo? E aí vamos aqui para a definição do bate-papo. Populismo. Peraí. Populismo. Política de aproximação direta entre o governante e as massas. Então, pessoal, eu não sei se vocês já viram com a Maiara, né, determinadas questões relacionadas ao populismo varguista, as medidas de Vargas e outras coisas mais. Entretanto, uma definição possível do populismo é esta: política de aproximação dos governantes com as massas. E como se dá essa aproximação? Peraí. E como se dá essa aproximação? Essa aproximação se dá a partir da eliminação das instituições. Então, você não precisa de poder judiciário, você não precisa de poder legislativo, você já exerce uma relação direta com as massas, atendendo a alguns, não todos, os desígnios das massas. Então, vocês podem falar assim, Flávio, o populismo é bom ou é ruim? Você tira a sociedade do tradicional, mas você não leva ela para o moderno. Então, o populismo é um desvio no tradicional, entre o tradicional e o moderno. Então, esse é um primeiro ponto, né? Um segundo ponto é que existia também os marxistas que cresceram muito dentro da Rússia, principalmente a partir da fundação do PSDOR. Lembrando que todos os partidos na Rússia pré-revolucionária funcionavam na clandestinidade. Então, ou seja, era proibido pela legislação do czar, do imperador, ter partido na Rússia. Proibido, mas como diz o ditado, proibido é mais gostoso, o PSDOR cresceu muito, mesmo na clandestinidade, unindo duas correntes diferentes. Quais eram elas? Os mencheviques, posteriormente chamados de russos brancos, e os bolcheviques, posteriormente chamados de russos vermelhos. Então, os mencheviques tinham uma tendência mais moderada. Alguns falam, né, que eles desejavam uma revolução, a consolidação das instituições burguesas, para aí sim chegar ao socialismo. Já os bolcheviques defendiam, né, a revolução e a passagem direta para o sistema socialista de governo. Ganhou o projeto bolchevique. Outro ponto importantíssimo também, gente, foi a derrota pela primeira vez na história. Uma nação europeia, mesmo porque a Rússia é considerada nação europeia, né? A parte asiática da Rússia tá no gelo. Uma nação europeia perdia uma guerra para uma nação asiática. E isto foi um grande processo de desmoralização do regime do czar. Então, muita gente se perguntava, meu Deus, como perdeu? E aí, houve o que foi chamado de ensaio geral de 1905, essas manifestações pacíficas. Então, até colocar no bate-papo aqui também, as manifestações de 1905 foram chamadas posteriormente de ensaio geral para a Revolução. E aí, pobre coitado Luiz, eu coloco sempre para ler e tudo mais, mas agora eu vou perguntar
vou perguntar algo a ele, não do campo aqui da história, mas do campo até mesmo da linguística. Luiz, o que é um ensaio? Ah, tá preparando para alguma coisa. Exatamente, é um preparo para uma ação, uma futura ação. Então, ensaiando para a peça, está se preparando para a peça. Ensaiando para a aula, você está se preparando para a aula. Ensaiando para uma evolução. Ou seja, você faz um modelo. O Lenin entendeu que aquilo que aconteceu em 1905 foi o modelo para aquilo que desembocou em 1917. Então, ou seja, deu certo em 1905? Não, mas mostrou como os russos deveriam se portar mediante o governo. Então, por isso ela foi chamada posteriormente, não lá em 1907, 8, 9, 10, mas posteriormente de ensaio geral para a Revolução. E acabou sendo isso mesmo. Os movimentos de 1905 não levaram a avanços significativos, a não ser pela criação de uma Duma. O que é uma Duma, né? Nome dado ao parlamento russo. Ou seja, tentando tornar a Rússia uma monarquia constitucional. Mas ao contrário da Inglaterra, que o rei reina, mas não governa, você tem, né, a monarquia russa com o rei governando. Não durou muito tempo essa tentativa de liberalização do regime, né? Então não durou. O czar volta a ser autoritário de novo. E voltamos nós aqui, né? Ô, Luiz, mais uma vez você. Lê do 8 ao 9 para nós, fazendo favor. Veio. Pode só chegar à tela, por favor? Espera aí. Aqui? Aumentar? Não voltar, tá cortando o início. Ah, tá. Não, aqui, ó, o 8. O 8 é o 9. Ah, tá. Não tá certo, pensei que tivesse mais coisa para trás. Não, não. A, a Primeira Guerra e a Revolução de 1917. A guerra fora, perdão, a guerra fora o mais belo presente do czar Nicolau II à Revolução. Lenin. Arraso militar e desorganização belicosa. 4 milhões de soldados mortos. Crise de abastecimento, saques e racionamento de alimentos. Comando do exército por Nicolau II e ação de Grigori Rasputin. Início de uma greve no início de 1917, adesão por parte do exército e investimento contra o edifício da Duma. Revolução de Fevereiro e organização de um governo provisório comandado pela burguesia liberal. Duma versus sovietes. Permanência da Rússia na guerra e a aprovação de uma ofensiva contra os alemães. Então, como o próprio Lenin falou posteriormente, a guerra foi o mais belo presente que o czar Nicolau II poderia dar à Revolução. Por quê? Outra frase do Lenin, né? No início da Revolução, as forças se equilibravam. O czar tinha o poder, mas não a força. Os soviéticos tinham a força, mas não o poder. Então, em 1905, gente, o czar não perde o poder porque ele tinha apoio do exército, ele tinha apoio de determinados setores da sociedade russa. Então, esses apoios sustentam o seu governo. Mas em 1917, com a guerra, a situação na Rússia era insuportável. Pense você, você é um membro das Forças Armadas russas. Você vai para a Rússia, você vai para o campo de batalha, sentir frio, sentir fome, sentir sede, e muitas vezes você não tinha uma arma na mão. Gente, não é modo de falar. É literal isso aqui que eu estou afirmando. Você ia ser uma arma.
que acontecia? O soldado está na sua frente, toma um tiro, você pega a arma dele, parte e continua a ofensiva. Ou seja, o exército russo era numeroso. 4 milhões de soldados, pessoal, não era uma força desprezível de guerra. Mas 4 milhões de soldados, muitas vezes nem com um rifle na mão, aí vira uma força poderosa de carne empilhada, uma morrendo até da outra. E aí, em 1917, no início do ano de 1917, é convocada uma greve geral, mostrava que o czar, o imperador russo, não tinha poderes nenhum. Estava extremamente frágil, estava extremamente fraco, e estando extremamente fraco, não conteve os ímpetos revolucionários. E aí nós temos duas revoluções em 1917, né? 1917, na Rússia, né? A Revolução de Fevereiro, que aconteceu em março, depois eu explico isso para vocês, e Revolução de Outubro, que aconteceu em novembro. As pegadinhas, né? Quando aconteceu a Revolução de Fevereiro de 1917? Em março. E aí, em fevereiro, os mencheviques assumem o poder. Em outubro, os bolcheviques assumem o poder. E, gente, por que chamar de Revolução de Fevereiro e Revolução de Outubro? O calendário que a nossa sociedade adota é o calendário gregoriano, diferente do calendário juliano adotado pela Igreja Ortodoxa, que era unida ao poder do czar. Então, por isso, no nosso calendário, no calendário ocidental, foi março, mas lá no calendário deles, fevereiro. No nosso calendário ocidental, foi novembro, era novembro, mas no calendário deles, outubro, tá bom? Vamos continuar aqui, gente, pelo seguinte, né? Toda hora tá voltando aqui em cima, asqueiros. Agora vamos continuar no 9. 9, 9, 9. Bom, tá. Um outro ponto de fundamental importância também. Os mencheviques tomam o poder em 1917, em fevereiro. E aí o que eles fazem? Eles dão liberdade de imprensa e eles tentam tomar algumas medidas mais liberalizantes na economia. Mas eles não fazem aquilo que os russos os demandavam. E o que era? Retirar a Rússia da Primeira Guerra Mundial. Então, estávamos aqui em 1917 e o povo russo não aguentava mais a guerra. E aí o governo provisório de fevereiro assume sem a proposta de tirar de tirar a Rússia do conflito, né? Por que eles não tiraram, o Rodrigo? Respondendo a todos aqui, né? Porque eles estavam convencidos de que uma nova ofensiva poderia os dar a vitória. E que a Alemanha estava enfraquecida para resistir. Pessoal, eles estavam errados? Até que não. Mas nós sabemos disso aqui em novembro de 2020. Lá em fevereiro, março, abril de 1917, eles não sabiam. E além disso, né, o governo não dá. Exato. Mas dariam conta, Rodrigo, com a entrada dos Estados Unidos no conflito. Então, a entrada dos Estados Unidos, eu não sei qual mês que os Estados Unidos entraram na guerra, mas eu sei que foi em 1917, na Primeira Guerra, acabou desequilibrando as forças. E pouco tempo depois, a Alemanha era derrotada. Mas sim, e esse foi o ponto. O Rodrigo me perguntou aqui, sem armas,
Esse foi o ponto que o povo não aguentou. Mas falou assim, mas peraí, como é que vocês querem continuar com a Rússia na guerra? A gente não tem comida, a gente não tem arma, a gente não tem nada. A gente não tem energia, a gente não tem água, a gente não tá... Era que povo desesperado mesmo. E aí, gente, a Alemanha foi muito sagaz. O Lenin estava exilado na Alemanha até fevereiro de 1917. Exilado por conta do ensaio geral de 1905. E a Alemanha patrocinou a volta do Lenin para a Rússia, para que ele agitasse o cenário político russo. Deu certíssimo. Alguns falam que o Lenin voltou para a Rússia com um financiamento de mais de 20 milhões. 20 milhões para montar ali, para fazer um agito revolucionário. Pessoal, como você destrói um país numa guerra? Você destrói ele de fora para dentro. Você invade ele, você está em outra região, invade ele de fora, vai encaminhando até chegar à capital, por exemplo. Eu poderia dar aqui N exemplos de guerras que ocorreram assim. Vou dar um exemplo aqui de uma guerra que o Brasil lutou, que foi na Guerra do Paraguai. Na Guerra do Paraguai, o Brasil invade o Paraguai a partir do Uruguai, a partir do norte da Argentina e a partir do próprio Mato Grosso, mas de fora para dentro. Agora, o que isso tem a ver com a Revolução Russa? A tática da Alemanha era destruir a Rússia de dentro para fora. Então, ou seja, né, o exército russo já estava mobilizado. Eu coloco o Lenin como agitador e ele quebra tudo. A tática dele estava certíssima. Só não contava que os Estados Unidos entrariam na guerra em 1917. Disso eles não sabiam. Rodrigo, aí era meio loucura, né? Nem utópico, não. Aqui já entra na categoria de delírio mesmo. Ô, Luiz, por favor, do 9 até o 9.1, fazendo favor. Revolução de Outubro de 1917. Teses de Abril. Pão, Paz e Terra. Organização da Guarda Vermelha por Trotsky, isso mesmo. E desobediência de soldados e marinheiros. Formação dos comitês de fábrica. Revolução de Outubro. Tomada do poder no Palácio de Inverno de Petrogrado. E estabelecimento do Conselho de Comissários do Povo, sob a presidência de Lenin. Então, bom, 9, a Revolução de Outubro de 1917. Os revolucionários de fevereiro, os chamados russos brancos, não estavam dando conta das demandas sociais. E aí eles não retiraram a Rússia da guerra. Curiosamente, o Lenin lança um livro chamado O Estado e a Revolução. Livro que continha os principais... Não, na verdade, os principais não, né? As principais teses para a luta revolucionária. Então, pessoal, esse é um primeiro ponto. Livro O Estado e a Revolução. Livro impresso e distribuído na Rússia em abril de 1917. Enquanto a Revolução, aos moldes daquilo que o Lenin pregava, ocorria em outubro de 1917. E é nessas teses, nessas ideias, ele defendia paz, pão, paz e terra e todo o poder aos soviéticos. Né? Tem um complemento a essa frase aí, mas que eu resumi nessas 3 palavras. O povo quer pão, porque o povo passa fome. O povo quer paz, porque não aguenta mais a guerra. E o povo quer terra a partir de uma distribuição, a partir de uma reforma agrária. Então, o pessoal, e aqui, nós não estamos na aula de sociologia, nem na aula de filosofia, mas vou abordar um pequeno ponto entre a diferença, né, do marxismo leninista e do marxismo marxista mesmo, né, do Karl Marx,
original, né? Que é importante ser dito também. O marxismo de Karl Marx, e aí não é pleonasmo, né? Não admitia a dirigência de um partido no processo revolucionário. Já o marxismo leninista admitia. Além disso, Lenin englobava os trabalhadores, os camponeses junto à massa revolucionária. Revolucionária. E Marx não. Então, pessoal, aqui uma diferença entre o comunismo, digamos assim, o comunismo de Karl Marx e o comunismo de Lenin. Então, ou seja, o Lenin tirou muita coisa do Karl Marx, gente. Mas nesse ponto da dirigência de um partido e da admissão dos camponeses e soldados, que eu esqueci de colocar aqui, como trabalhadores também, como os revolucionários, ele mudou a situação em relação ao Karl Marx. Mesmo porque ele precisava de adaptar as teses, as ideias à realidade russa. Uma coisa era o Karl Marx escrever na Inglaterra, país que passava por uma segunda revolução industrial, já tinha passado por uma primeira há décadas. E outra coisa era o Lenin trabalhando com um bando é maneira de falar, viu, gente? Com um grupo de revolucionários na Rússia da maioria de população camponesa e analfabeta. Então ele tinha que adequar aquela realidade. E eis que vem a Revolução de Outubro e leva os bolcheviques ao poder. E aí nós temos o 9.1, o 9.1 com a consolidação da Revolução Socialista. Luiz, por favor, termina de ler para nós. A consolidação da Revolução Socialista. Distribuição de terra gratuita aos camponeses. Nacionalização de bancos, indústrias, estradas de ferro e comércio exterior. Proclamação do não reconhecimento das dívidas externas da Rússia. Autorização da formação das diferentes etnias que formassem estados independentes e adoção de um partido único. Tratado de Brest-Litovsk. Reconhecimento da independência da Polônia, Finlândia, Estônia, Letônia, Lituânia e Ucrânia. Desmobilização de exércitos e pagamento de 6 bilhões de marcos ouro em reparações. Russos brancos versus revolucionários. Pessoal, russos brancos versus revolucionários foi a Guerra Civil. Dura, né, de 1918 a 1921. Então, olha só, por 7 anos, começando lá na Primeira Guerra Mundial e terminando uma guerra civil, a Rússia estava em conflitos armados. Primeiro na própria Primeira Guerra Mundial e posteriormente na Guerra Civil. Em 1921, gente, a Rússia estava destruída, mas arrasada mesmo. E aí, pessoal, mas antes de falar sobre esse arraso da Rússia ao final da Guerra Civil Russa, né, a gente tem algumas medidas do governo de Lenin. Primeiro ponto, distribuição de terra. Distribuição de terra, popularmente conhecido por nós como reforma agrária. Então, ou seja, foi realizada uma reforma agrária porque um dos problemas da Rússia czarista era o monopólio de terras nas mãos dos nobres. Reforma agrária. Você coloca mais gente produzindo alimento. Mais gente produzindo alimento, preço dos alimentos diminui. Preço dos alimentos diminui, menos pessoas passando fome. Outro ponto também, aí característica de governo socialista mesmo.
nacionalização de bancos, indústrias, estradas de ferro e comércio exterior. Gente, vamos pegar aqui algo que foi socialista e algo que não foi socialista. Dizem que o PT foi um governo socialista no Brasil. O PT não nacionalizou banco, o PT não nacionalizou indústria, o PT não nacionalizou estrada de ferro, estrada comum, e o PT não nacionalizou comércio exterior. Então não foi um governo socialista. Uma ligação agora com aquela pergunta que você fez no começo da aula sobre o que é popularismo. Populismo. Populismo. Que seria basicamente isso, um governo que mescla tantos elementos socialistas. Mas, Rodrigo, olha só. O populismo é um termo histórico utilizado para uma época na história. Então, para nós definirmos se o Lula, por exemplo, foi um governante populista ou não, a gente tem que esperar muito tempo para fazermos essa análise. Assim como nós podemos falar do Vargas aqui no Brasil. Esperou-se muito tempo para qualificá-lo como populista. Sim, o Lula procurou uma política direta de relação com as massas. Bolsa Família e outras políticas sociais. Mas políticas sociais, nem todas as políticas sociais são políticas populistas. Então, esse é um ponto importantíssimo de ser entendido. E segundo, gente, não houve nacionalização de bens, não houve adoção de partido único no governo do PT, não houve não houve a reforma agrária. Então, o governo do PT, sim, foi um governo de esquerda, mas nada mais do que isso. Socialista, não. Tá bom? Outro ponto importantíssimo também. Tratado de Brest-Litovsk. Reconhecimento da independência da Polônia, Finlândia, Estônia, Letônia, Lituânia e Ucrânia. Todos estes eram territórios russos que ficaram independentes depois da guerra. Além disso, desmobilização do exército e pagamento de 6 bilhões de marcos de ouro em reparação a quem? A Alemanha. Pessoal, o reconhecimento das independências veio. Embora posteriormente, por exemplo, Letônia, Lituânia, Estônia, Estônia, Letônia, Lituânia e Ucrânia se tornaram repúblicas satélites da União Soviética, esse reconhecimento da independência veio. Agora, desmobilização de exércitos e pagamento de 6 bilhões de marcos de ouro para a Alemanha em reparações não vieram. Por quê? Porque a Alemanha perdeu a Primeira Guerra Mundial. Então, o Tratado de Brest-Litovsk foi o acordo que não foi. A Alemanha não recebeu aquilo que ela previa da Rússia, porque ela perdeu, que não falei, e mais a Tríplice Entente, formada, então, por França, Estados Unidos e Inglaterra, deu um gelo na Rússia, formando ali um cordão, o que posteriormente foi chamado de cordão sanitário, um isolamento da Rússia em relação ao resto do mundo. E aí você tem a Guerra Civil, que leva à vitória dos russos vermelhos em 1921, e essa bateria acabou. Que leva à vitória dos vermelhos e a NEP, que eu não coloquei aqui, pessoal, mas é sempre bom colocar, nova política econômica. Flávio, essa guerra civil é aquela que foi mencionada lá no Peaky Blinders, não é? Pode falar? Essa guerra civil é aquela que foi mencionada na série Peaky Blinders, não é? Ou é outra? Eu nunca vi. Eu nunca vi. Mas deve ser. Porque, aparecem uns membros da aristocracia russa na Inglaterra antes da Segunda Guerra Mundial, e eles ficam tentando ganhar apoio da monarquia britânica, parlamento lá, para combater os comunistas. Entendo. Pode ser, sim. Política de Lenin que permitia a concessão, permitir o funcionamento de pequenas
empresas privadas, mas com controle estatal sobre as grandes empresas. Então, a ANEP foi chamada, também conhecida, né, como um passo para trás para dar 2 passos para frente. E ela previa, né, funcionamento de pequenas empresas, funcionamento de pequenas propriedades, para tentar reconstruir a Rússia depois da destruição de 7 anos de guerra. Então, a ANEP foi adotada no finalzinho do governo Lenin. Entretanto, o que acontece? Lenin adoece, tem sucessivos derrames, né, entre 1923 e 1924, até o seu falecimento em 1924 e chegada ao poder de Stalin, líder do partido, depois líder do partido. Pessoal, como Stalin chega no poder? Stalin chega no poder com a morte de Lenin e, de certo modo, com um pouco da displicência de Trotsky. Muitos falam, dentro da União Soviética, que o substituto do Lenin seria o Trotsky. Mas o Trotsky fez uma espécie de charminho e aí não assumiu de cara. O Stalin, líder do Partido Comunista, fala assim, não, isso aqui é meu. E aí ele começa uma perseguição aos grupos opositores a ele. O Trotsky se exila no México, onde é morto em 1941, e o Stalin vai expurgando, vai eliminando as lideranças, eliminando de maneira física e histórica as lideranças opositoras a ele. Então, ou seja, né, a chegada do poder de Stalin ao poder marca, né, a consolidação da Revolução Russa, com muitas mortes. Uma pergunta que eu vou fazer para vocês daqui a pouco ali nas questões, né, é o chamado Holodomor. E o que foi o Holodomor? Né? Só lembrar de Holocausto, né? Também foi uma grande morte provocada, né, pelas grandes exigências de produção de produção agrícola demandadas pelo Stalin. Então ele não é à toa que o Stalin foi chamado de Czar Vermelho. Mas durante o seu governo, a Rússia passa por um grande desenvolvimento econômico, passa por um grande processo de industrialização e vence uma guerra contra a Alemanha. Ele faz isso, mas também ocultando o seu grande programa de perseguição aos opositores. E aí coube a Nikita Khrushchev a promover a chamada desestalinização. O que foi a chamada desestalinização? Foi mostrar para os membros do partido os crimes cometidos por Stalin, que foram varridos para debaixo do tapete. Então, o próprio Khrushchev, né, o substituto do Stalin, ficou encarregado de promover o que foi chamado de desestalinização. Sobre isso, nós vamos ver melhor agora nos exercícios. Deixa eu fechar. Interromper o compartilhamento. Pessoal, então, vamos lá para o próximo convite lá do Zoom, né? E até daqui a pouco. Até daqui a pouco. Até.